Olá, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Cultura em Rede, nosso programa semanal, toda quarta-feira às 18 horas. É um momento que a gente tem esse espaço com o nosso secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, que sempre traz um convidado especial para a gente debater um pouquinho aí as estratégias da nossa pandemia, pós-pandemia, na área cultural. E hoje temos como convidado o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron. Vamos chamar aqui o nosso secretário anfitrião, Adolfo Conder, e o nosso convidado de hoje, Eduardo Saron, para a gente começar esse bate-papo. Olá, Adolfo. Olá, secretário. Olá, Eduardo. Olá. Olá, Renata. Tudo bem? Você está bem, Renato? Oi, Adolfo. Olá. Saron, que bom te ver. Tudo bem? Todo mundo escutando bem? Desculpem, turma, eu atrasei. A gente estava numa live do Itaú Cultural e terminou agora. Deixa eu ir lá rapidinho, me perdoem o atraso. Você, Renata, me perdoe, Adolfo, e todo o público que estava nos esperando aí. Não, maravilha. Vamos lá. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Prazer ter você aqui, tá, Eduardo? Eu que me sinto honrado em receber esse convite. Então, vamos lá, secretário. Bom, Saron, muito feliz de te ver. Aí bem nesse momento ainda de um pouco isolamento, né? Você que está em São Paulo tem vivido momentos difíceis também, como o Rio de Janeiro, desafio de toda essa pandemia. Eu sei que o Itaú Cultural tem tido uma participação muito, muito importante nesse momento para a cultura do país. Então, para a gente começar a bater a bola aqui, eu queria ouvir um pouco de você, como é que você está vendo esse momento para a cultura, em especial, da pandemia, dos novos desafios. Eu acho que muita coisa também se reinventando nesse momento, a coisa das lives, essa coisa de um mundo onde a gente deu uma acelerada na questão mais de uma cultura no campo mais virtual também. Como é que você tem visto todo esse movimento, não só no Brasil, mas eu sei que você pesquisa muitas coisas fora do Brasil também. Como é que você tem visto esse momento para a cultura? Bom, obrigado mais uma vez, Adolfo, Renato. É muito legal, muito importante estar falando de maneira mais qualificada com o Rio de Janeiro, com o município do Rio. Eu sei que é com todo o país, mas em virtude aí da posição que um amigo antigo, aliás, mais de 20 anos, né, Adolfo? Não podemos falar muito, porque senão a gente revela as idades, né? Quase é verdade, 30 anos, é verdade. A gente se conhece de outros carnavais. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Mais uma vez, desculpe o atraso, gente, ao público que está nos acompanhando aí. Realmente não é do meu feitio, mas a live lá no Itaú Cultural demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Foi muito legal e acabou agora, enfim. Bom, antes de qualquer coisa, naturalmente, muito abalado com o número de mortes e com o aumento da miséria no nosso país, né? A gente já passou dos 30 mil mortos, né? Numa situação de absoluta complexidade do ponto de vista, aliás, do nosso universo cultural, né? As pessoas nem podem, em virtude da pandemia, do Covid, dos protocolos extremamente rígidos e necessários, as pessoas nem podem enterrar adequadamente os seus entes queridos, né? É algo de uma dramaticidade, de uma complexidade que a gente não consegue nem dimensionar. Então, de fato, é para se deixar profundas marcas para aqueles que têm seus entes queridos indo embora, ou para aqueles que estão um pouco mais longe. E, por outro lado, o aumento da miséria, né? Isso é dramático, né? Mais do que a desigualdade de cobrar a sua conta desse país de décadas e séculos que, né, não consegue superar essa temática da desigualdade, mas mais do que isso é a miséria voltar com essa intensidade, né? A gente está percebendo isso por todo o país, fruto desta situação, né? Então,
que eu mais quero é que a gente possa superar essa pandemia para que a gente estabeleça esse novo normal, esse novo singular, esse novo real o mais rápido possível, né? E no setor cultural, né, Afonso e Renata, a situação também é dramática, né? Nós fomos os primeiros a parar, né? Isso não aconteceu só no Brasil, só no Rio, só em São Paulo, aconteceu no mundo inteiro, né? Nós somos uma atividade que, por princípio, é gregária, junta pessoas, né? Juntar pessoas é parte da nossa construção afetuosa do campo artístico-cultural, né? Fazer com que as pessoas se encontrem é necessário nessa percepção do outro, do coletivo e na percepção do encontro comigo mesmo, né? Nessa dialética entre a cultura e a arte, e nós somos os primeiros a parar, né? E certamente, gradualmente, né, no último estágio de retorno também será o nosso, né? Mundialmente, alguns países já começam a se abrir economicamente, né, mais intensamente, né? Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados também começam, e municípios começam a ter protocolos de saída do isolamento total, né? Uns viveram lockdown, não foi o caso nem do Rio de São Paulo, mas o mundo da cultura vai ser a cauda mais longa do retorno, né? E isso aconteceu no mundo inteiro. Começa a voltar na Itália, na França, mais especificamente em Paris, começam a voltar os museus, né? Protocolos muito rígidos, né? Venda de ingresso online, número de pessoas entrando de maneira muito pontual nos espaços museológicos, marcações no chão para determinar até onde as pessoas podem ir, como é que as pessoas circulam, né? Se organizam, né? O próximo passo, acho que o nosso querido Afonso caiu aí. Adolfo caiu. Estava com o Afonso aqui na linha. Ele caiu mesmo. Ele vai voltar. Será que ele volta? Claro que volta. Acontece, é isso. Esse nosso momento virtual de lives, esse ao vivo agora, não tem jeito de cai e volta. Tem parte dessa dinâmica. Renata, você quer que eu continue ou a gente espera um pouquinho ele? O que você prefere? Você manda. Vamos dar continuidade. Eu acho que entrando. Então, como eu falava, daqui a pouco o Adolfo volta, nosso secretário volta, mas, como eu dizia, os protocolos de retorno são rígidos, né? E são de cauda longa para nós, né? Primeiro voltam esses espaços museológicos, mas com rigidez de número de pessoas, né? Espaços sendo ocupados. Daqui a pouco teatro e cinema. E a última, né? Acho que ele está voltando aí. Machucou, Adolfo? Tô aqui. Tudo bem? Foi só uma queda rápida. Então tá bom, secretário. É queda rápida. Parte desse nosso universo, né? É isso. Mundo virtual. Mas eu dizia, viu, secretário, que a gente está nesse processo, nessa cauda longa de retorno, né? Primeiro voltam os museus, os equipamentos que podem comportar pessoas de maneira mais espaçadas, né? Com um tempo para a presença dessas pessoas mais reduzido, né? Um distanciamento necessário a ser cumprido, marcação no chão, enfim, né? Depois a gente vai ter o retorno dos teatros e cinemas, também com protocolos muito rígidos. E lá no final dessa cauda, certamente quando todos estiverem vacinados, eu acho que esse vai ser o grande V0, né? Massificou a vacina e voltam os eventos culturais, de entretenimentos artísticos, normal, né? que de fato reúne muita gente, né? Que agrega muita gente, né? O mundo do entretenimento, aí sim vai estar a todo vapor. Nós estamos tendo boas notícias, né? Que pese a tristeza dos mortos e o aumento da miséria, mas hoje a gente teve uma belíssima notícia de que nós vamos ser um dos países que vão testar a vacina que os ingleses estão desenvolvendo, já estão no terceiro estágio. Isso é algo para a gente começar a comemorar.
com cuidado, mas comemorar, porque a gente precisa de perspectiva, a gente precisa de luz no fim do túnel, isso também nos acolhe, né? Nos abraça, mas, de fato, esta cauda longa vai impactar ainda mais o mundo da cultura, né? E não só os artistas, né? Não só aqueles que estão na frente do palco, né? Mas muito mais o backstage, né? Porque, de alguma forma, também com muita dificuldade, os artistas estão tentando encontrar soluções, mas e o backstage? E o montador, e o iluminador, e aquele que fica por trás, fazendo com que essa economia da cultura toda gire e o artista possa se apresentar, a exposição possa acontecer, né? A atividade cultural possa ser um sucesso. Esse está vivendo uma situação muito mais dramática, né? E este, né, na escala que nós vamos voltar a esse novo normal, talvez não consiga, né, na sua plenitude, voltar a ter a empregabilidade, voltar a ter a ocupação que ele tinha antes do pré-Covid, né, da pandemia, né? Então, por mais que a gente esteja num processo gradual de retorno, de volta, nós teremos aí muitas situações complicadas e críticas que a gente vai ver e vai permear por esse caminho longo de retorno. Eu teve uma foto, que, se eu não me engano, saiu semana passada ou retrasada, que me abalou profundamente, que eu acho que foi em Berlim, aquele teatro em Berlim, eles tiraram as poltronas, né? Poltronas, né? Então, assim, foram aquelas... uma cadeira, duas vazias, uma cadeira... Aquilo foi muito impactante, né? Quer dizer, a gente vai viver isso, né, Adolfo? Esses protocolos de retomar... A gente aqui começou, quer dizer... Mas é você separar as pessoas, literalmente, do ambiente. Aquela foto me chocou profundamente, porque esse é o novo que a gente está vivendo. O nosso retorno vai ser por aí. A gente não vai tirar, mas a gente vai deixar aquela poltrona vazia, duas, as pessoas espaçadas. É um recomeço. Essa cauda que você está falando, Sharon, vai ser um processo. A cultura se reinventa o tempo inteiro, né? A gente está se reinventando agora, aqui, nesse momento, lives, a gente está, assim... mas essa volta também não vai ser uma volta fácil. O comportamento do público vai ser diferente. Eu vejo, enfim, a gente tem aqui, Sharon, conversado muito com o pessoal dos museus. O Itaú Cultural é um importante parceiro aqui na cidade do Rio de Janeiro, tanto do Museu de Arte do Rio, a gente sabe do MAN também, do quanto vocês, enfim... são importantes para a cidade do Rio de Janeiro, na participação privada que vocês contribuem aqui com a cidade do Rio de Janeiro na cultura, e todo mundo muito, muito preocupado. A gente está aqui começando a traçar os protocolos, pensando já o futuro, desenhando. Vamos começar, a partir de segunda, estão liberados na cidade do Rio de Janeiro os cinemas drive-in, que é uma coisa que a gente está voltando, né? Na verdade, os drive-ins tinham acabado e agora a gente retoma o drive-in, que é tão bacana. Eu estava antes aqui da nossa live falando com o pessoal que me ligou, falou, pô, vai ter lá na Cidade das Artes, eu quero já reserva a minha vaga, que eu tô Inauguramos dia 12 de junho. Então, acho que a gente, quer dizer, passa, e aí queria ver como é que você pensa esse momento, que é o momento das lives, que vão começar a acontecer os drive-ins, acho que as atividades mais a céu aberto também, de certa forma, vão ser possíveis num primeiro momento, mas você acha que isso fica, né? Esse modelo de live, esse modelo de cara cantar e ter 1 milhão de pessoas assistindo uma live, quer dizer, gente do Brasil inteiro assistindo, ou você acha que esse modelo é um modelo passageiro, quer dizer, como é que também... Né? Porque é uma pergunta permanente da gente, assim, quer dizer, não tem dúvida que nós fomos os primeiros e seremos os últimos por tudo, por os teatros em especial, esses espaços, a gente vai ter que ter uma série de protocolos e é isso que a gente está trabalhando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas
Será que vai mudar um pouco o modelo de fazer cultura? Quer dizer, como é que o público, né, vai reagir? Essa é uma preocupação nossa aqui. Quer dizer, como é que o público vai reagir de ir a um teatro, né, logo no início da reabertura? Como é que vai ser a cabeça das pessoas nesse momento? A gente já tem percebido que na história do drive-in, quer dizer, que é diferente, está todo mundo dentro do seu carro ali, a gente vai criar um protocolo que 2 pessoas por carro, ideal da mesma família, enfim, a gente criou algumas regras aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas como é que você vê essa coisa da live, desse mundo novo que a gente vai no final de semana, tem 5, 6 lives acontecendo, quer dizer, esse final de semana tinha era o Geraldo Azevedo, numa era a Anitta, noutra, era outro, enfim, milhares e milhares de pessoas mobilizadas. Então, o que a gente está... Acho que tem também uma grande oportunidade de aprendizado para todos, né? E certamente vocês estão sentindo mesmo, quem tem o privilégio de estar trabalhando, eu me sinto um privilegiado, eu acho que isso faz com que a gente tenha que trabalhar até a mais, né? Em nome desse privilégio. Eu nunca trabalhei tanto na vida como eu estou trabalhando hoje. Certamente é o sentimento de vocês, né? Verdade, a gente senta às 8 da manhã na frente de uma tela. Ontem, era 21 horas, eu terminei a minha última reunião, né? Então, e sem aquele momento de, vou para uma reunião numa outro bairro, numa outra cidade, né? Com a coisa do isolamento também não tem final de semana, não tem feriado. Não tem, acabou, as pessoas já perderam a noção da exatamente, completa, né? Quer fazer uma conversa aí 10 da noite do sábado? Poxa, mas é 10 da noite do sábado. Não, mas você está em casa mesmo, né? Não muda muita coisa. Então, o sentimento de nós estamos trabalhando muito mais é muito presente. E todo mundo que eu converso, que está numa situação privilegiada, que pode trabalhar de casa, né? Está na mesma vibe, na mesma energia, né? Por outro lado, a gente também não tem um momento de sair para ir almoçar. Então, também tem um cansaço físico, um cansaço mental aqui. Mas também tem uma outra questão. Nós vamos ser um pouco mais sustentáveis quando a gente voltar a esse novo real, esse novo singular, esse novo normal, né? As pessoas eram muito reticentes a fazer reuniões por esse mundo digital, né? Parecia que era um certo desprestígio, né? Puxa, o Conder não quer me receber no gabinete dele, ele quer me fazer um Skype comigo, um Zoom comigo. Verdade. Que eu não tenho, ou que eu, né, ele não quer me receber no gabinete dele, né? Ou nós precisamos fazer uma viagem ou reunião de um conselho, vai todo mundo viajar para ter esse conselho, o tempo que se perde, né? Então, haverá uma compreensão de que há coisas que precisam ser feitas olho no olho, né, com uma situação de conexão maior, né, para ter uma leitura corporal maior, né, ou o momento de uma celebração, ou de uma questão mais simbólica, que nós vamos para o campo presencial. Mas há questões, há temas que vai ser muito mais fácil tratarmos digitalmente. E com a mesma eficiência, mesma eficácia e talvez com muito mais efetividade se a gente tivesse marcado um encontro presencial, né? Então, tem muito aprendizado, tem uma desmistificação do uso dos equipamentos de conexão, mas também tem uma desmistificação do trabalho em casa, né? Porque claro, é a pessoa batendo, é o café que precisa correr atrás, né? Então, tem um trabalho dobrado para as mulheres que têm seus filhos, ou para os pais que cuidam das suas crianças também, né? Essas coisas acabam sobrecarregando também, né? Então, desmistificou o uso do equipamento digital para reunião, não há nenhum desprestígio em fazer por aqui, mas também desmistificou essa tema de, nossa, vou trabalhar em casa, né? Então, mas, por outro lado, o mundo da cultura e da arte também está aprendendo a se reinventar, né? Certamente, Renata e Conder, nós vamos ter muita coisa sendo feito no pós-pandemia que a gente aprendeu com a pandemia. Além das lives, que acho que veio para ficar, talvez não com tanta intensidade, com tanta profusão, né?
certamente os programas de formação, os cursos à distância. Né? A gente está vendo uma série de museus, equipamentos culturais, instituições ligados ao campo da cultura, do teatro, das artes cênicas, da música, fazendo seus EADs e tendo belíssimas repercussões e chamando gente, né? Uns, inclusive, conseguindo rentabilizar esses EADs, né? Eu acho que a questão dos EADs, dos programas de formação, que sempre foi um tema muito caro e muito relevante para nós, curso de História da Arte, a gente abriu um curso de História da Arte no Itaú Cultural, que uma das aulas já teve mais de 20 mil views. Uma das aulas de História da Arte no campo das artes visuais. Veja a demanda reprimida que existia e que agora está podendo ser transitada para esse universo. É claro, é sempre importante a gente lembrar que esse país é o país das contradições, esse é o país da desigualdade. Da mesma forma que a gente está aqui numa banda rápida, né, com capacidade de dialogar e praticamente sem delay nenhum, tem aquele que tem as dificuldades e as limitações para acessar a internet. Então, também a gente vai precisar, e ainda mais o Estado, né, os municípios, os estados e a União, entender como é que dá conta desta outra coisa. Certamente, muita parceria com a iniciativa privada. Mas muito que a gente está fazendo hoje veio para ficar. Né? Creio que os 3 eixos que eu defendo muito, que deve ser, para mim, desenho de entendimento cultural, que é fruição, né? Que é muito mais do que democratização do acesso, é a troca, é o cruzamento de experiências, né? Que é o prazer pelo contato pela arte. Formação, está todo relacionado a essa questão dos EADs, né? Da possibilidade de a gente se requalificar para a nossa vida, para o nosso íntimo, mas também para a nossa empregabilidade, né? Para as questões que superam as narrativas imagéticas ou poéticas, né? E, por fim, o fomento também, o fomento às artes, e a rede também pode proporcionar fomento às artes. Esses 3 Fs vão ser muito mais aproveitados no pós-Covid, também com o uso aí desse nosso universo digital. Eu concordo. Renato, só para falar aqui da galera que está nos assistindo, tem uma turma grande aqui acompanhando. Está conosco a Rosa Perdigão, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, ela é presidente de uma associação de baianas do Acarajé. E hoje ela esteve aqui comigo, me visitando ao vivo, e estava contando, e que é muito interessante isso, porque a questão das baianas do Acarajé, a gente fez um certificado, desburocratizando para que elas possam colocar nas ruas os seus tabuleiros, e quando chegou a pandemia, elas tiveram que se reinventar. E a Rosa hoje veio bater um papo comigo e falou: Adolfo, eu dobrei a minha venda, eu nunca pensei que eu, colocando meu acarajé, enfim, meus produtos através do delivery, eu fosse vender muito mais. Então, quer dizer, só os baianos que estão na cidade do Rio de Janeiro, a turma aqui. E aí ela foi, quer dizer, descobriu que tinha um público na Zona Sul do Rio de Janeiro que queria comida vegana, mas baiana também, enfim. Ela conseguiu fazer receitas muito legais e que também atendem o público vegano, sem camarão, mas usando banana. Então, quer dizer, fala, Adolfo, eu estou vendendo muito mais do que eu vendia no meu tabuleiro que fica ali próximo ao Teatro Municipal, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Então, como ela chama, Adolfo? Rosa Perdigão. Rosa Perdigão. Imagine a Rosa Perdigão dando aula sobre a culinária baiana e o acarajé. Eu estaria nessa fila, querendo aprender, anotando lá. Claro, ela não vai dar o segredo dela para a gente poder comer o acarajé dela. Mas imagina isso acontecendo, né? Então, fantástico, olha só, fantástico. Assim como você falou que ela está vendendo, olha o universo que se abre, né? Isso. Ela do acarajé é uma das mais novas, na sua grande maioria são senhoras, a Rosa é jovem, mas ela tá arrebentando. Mandar um abraço aqui para a Denise Escudeiro, que é a nossa coordenadora de centros culturais, para o Marcos Medina, para o Cláudio Março, para a Elizabeth, o vereador Jorge Mauro, que está nos assistindo, a Cristina Vereza,
William Azevedo, a Renata Costa, nossa coordenadora de livro e leitura, nosso querido Fernando Guzmão, olha aí o Fernando Guzmão, que foi presidente da Uni, foi deputado vereador aqui, está te mandando um abraço. Oh, Guzmão. Nosso querido Caju, a Camila, da CDA, Patrícia Kaufmann, que é aqui da Secretaria de Saúde, Ana Lúcia, Alexandre Rodrigues, enfim, tem uma turma grande, Gisele Ribeiro, o César, presidente da Rio Filme, a nossa querida Márcia Lins, que é chefe de gabinete do conselheiro Guaraná, do Tribunal de Contas, mas também é da arte, a filha artista, a Gabriela, o Laumar, enfim, tem uma turma grande aqui que está te acompanhando aí, Sarão. Fábio. Conner, você é quase um apresentador de TV, meu. Incrível. Nosso querido Fábio, está te mandando um abraço lá do MAN. Estive com ele hoje de manhã, numa reunião ótima, ele dando toda a dimensão da nova governança do MAN. O MAN, aliás, viu? A gente que é paulista, eu que sou paulista, paulistano, urbanoide, como não ir... Aliás, quando soube que você seria o novo secretário de Cultura, a gente se encontrou no MAN, lá na... Verdade, nosso primeiro encontro foi no MAN, verdade. E como não ficar com uma inveja boa daquele MAN maravilhoso, do MAN de vocês, do Rio de Janeiro, naquele prédio que é um dos 10 mais importantes prédios modernistas do mundo, considerado pelos arquitetos, e sem perder de vista a Baía de Guanabara. Quer dizer, aquela vista. Você sabe que na Baía de Guanabara, Sarão, né? Vou te mandar um vídeo aí. Essa coisa, aí tem a coisa boa desse isolamento, né? A Baía de Guanabara, em frente ao Santos Dumont, tem tartarugas enormes. A água está limpa. Um troço fantástico. Começou a aparecer tudo, né? É verdade. O homem, quando você tira o homem, né? Que loucura isso. É verdade. Muito. Fábio foi um dos nossos entrevistados aqui no Cultura em Rede. Foi maravilhoso o nosso papo. Fábio está fazendo uma revolução lá no MAN. Eu anotei umas coisas lá que eu aprendi com ele hoje de manhã para trazer aqui para os museus de São Paulo, aqui que eu sou conselheiro. Mas, Sarão, eu estava, assim, só para encerrar o que você tinha falado anteriormente, eu concordo plenamente. Eu acho que a questão das lives, enfim, esse mundo virtual que a gente teve, que ele já existia, mas a gente teve que se adaptar muito mais a ele, né? A gente está com praticamente 90% ligado, 100% quase. Eu acho que ele veio para ficar. Eu não tenho dúvida disso, não. As lives vão continuar, esse movimento dessas reuniões, esses encontros, esse novo modelo de retorno para a vida, né, do ser humano, ele vai ter muito através do virtual, da web. Eu acredito muito nisso. A Casa do Saber abriu, estava falando desses cursos à distância, a Casa do Saber abriu milhões de cursos deles também, online, uma loucura de pessoas de procura, uma loucura, assim, eu estou tentando entrar em alguns e não estou conseguindo, mas é impressionante como existe essa demanda, colocar, e eles estão... Vamos lá, Ricardo Cota está aí, queria mandar um beijo para ele. Adolfo, está aí? Adolfo? Acho que... Adolfo está ajeitando a câmera ali. Adolfo, está ouvindo? Tá. Está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente? Renata, enquanto o Adolfo se recompõe aí, nessa questão da formação, né, dos cursos, um tema que, por exemplo, para nós do mundo da cultura é importantíssimo. Estou aqui, estou te ouvindo. Opa, está ouvindo? Você se recompôs aí com o microfone? Mas eu estou falando aqui com a Renata sobre essa questão da formação, da Casa do Saber, né? Um dos temas que eu acho que, bom, nesse momento de parada, né, de uma certa parada, eu acho que é sempre o momento de a gente olhar para dentro, né? Ver o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, né? O Adolfo acho que caiu de novo lá. Renata, você está aí? Gente, eu estou sozinho ou todo mundo caiu? Renata? Você está aí, Renata?
Oba! Eu estava sozinho ou eu também caí? Não sei, acho que a gente caiu rápido. Coisas desse mundo. É bom que não se machuca. Mas, a gente levanta. Mas a Renata estava falando aí dessa questão da formação, da Casa do Saber, né? E também tem uma outra oportunidade que a gente precisa perceber aí nesse momento de olhar para dentro, né? É um momento que a gente também dá uma limpada naquela gaveta, ver o que a gente estava fazendo errado para a gente fazer um pouco melhor, ou o que a gente estava fazendo certo para fazer melhor ainda. Eu acho, viu, queridos, e vocês que estão nos acompanhando, uma outra questão que também o mundo da cultura precisa aproveitar essa oportunidade de olhar para dentro é a respeito, e eu falei um pouco isso porque lembrei aqui do Fábio, é a respeito do aprimoramento das nossas governanças, né? Claro, grandes instituições exigem grandes governanças. Produção independente exige governanças menores, né? Peraí, tem um cachorro aqui latindo. Mas, enfim. Tá bom. Isso então, é bom, faz parte. Tá valendo. Faz vida, parte do isolamento, cara, é vida. Trilha sonora. É trilha sonora. É uma cachorrinha de 17 anos, mas, enfim, que resolveu voltar a latir. Que ótimo, estamos felizes. Mas produção independente também exige governança. Claro, uma governança no tamanho das necessidades, né, da dimensão, das exigências, né, dela. Mas esse é um tema que a sociedade cada vez está nos perguntando, né? E aí, a transparência no uso desses recursos? Ainda mais quando os recursos advêm ou de incentivo fiscal ou de recursos diretamente do erário, né? Público, né? E talvez seja um outro momento, uma outra importante questão a gente olhar, né? Quem sabe EAD sobre governanças também, né? Como é que a gente avança sobre isso, né? Inclusive, grandes instituições chegar à possibilidade de ter compliance, ter formas de quase que uma auditoria presente internamente, de maneira sempre permanente, né? A sociedade está exigindo isso da gente. É claro que a arte e cultura tem maior complexidade na questão do cumprimento dos objetos, né? No fazer artístico exige uma flexibilidade mais apurada, mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão da transparência, da boa prestação de contas, né? Da boa condução dessas nossas energias, né? E ainda mais em tempos de recursos ainda mais escassos, né? Os municípios, os estados e a União estão vivendo uma queda, né? Eu vou falar a missa aí para os padres, ou o serviço religioso para os rabinos, mas os municípios estão vivendo, os estados estão vivendo uma queda monstruosa de receita, né? Por outro lado, a necessidade de recursos para a saúde aumentou exponencialmente. Então, a briga por recursos públicos ficou ainda mais difícil, né? Eu imagino como deve estar sendo o dia a dia de vocês. Aliás, eu nem imagino, para ser muito sincero. Dificílimo. Então, a gente ter ações que têm o maior impacto sobre as questões públicas, inclusive a partir do mundo artístico-cultural. Fazer com que essas ações sejam ainda mais transparentes, que essa dinâmica do fluxo de recursos possa atender às necessidades, às demandas que a sociedade cada dia nos traz, é algo muito importante para a gente fazer, né? Já que nós diminuímos um pouco o front, as ações de front, quem sabe não seja uma hora de a gente tentar se reorganizar para o backstage, né? Para o que está nos envolvendo. Então, eu estou aqui pensando alto, né? Quem sabe não seja um bom EAD aí para a Secretaria Municipal promover a respeito de governanças, modelagens, prestação de contas, essas coisas todas. Governança, prestação de contas, né? Gestão mesmo. Como é que... E é isso, a população demanda isso dos gestores mesmo, né? Dos políticos. Eu acho que é um momento que a gente tem que parar para rever tudo isso e mostrar como é que a gente, nesse momento, constrói um drive-in. É verdade. Transparente aqui. Não, é verdade. A gente tem que falar sobre isso, né? As pessoas vão cobrar. Exato. Algo público. Então, assim, fomos os primeiros a falar, vamos lançar o drive-in, né, Adolfo? Então, a gente está ali, está tudo transparente, está aqui como é que ele vai ser feito. Ele demorou para ser feito até para ser transparente, até para as pessoas saberem que funcionou. Seguro, né? Para ser seguro, para ser... A gente está
alinhado à prefeitura. Claro. E fora as outras coisas todas, mas acho que assim, é um caminho mesmo, a gente tem que falar, acho importante. As pessoas estão precisando ouvir um pouco mais nós, gestores, políticos, falar sobre isso, né? E nas entranhas aí, essas leis todas que a gente tem que seguir. Nossa. Bom, gente, a 8666 virou uma bíblia, né? Assim, na mesinha de cabeceira dos gestores. É uma bíblia. E necessária, né? E necessária. E nesse momento, quer dizer, a gente vê aí tanta confusão, né, na área da saúde, tanta gente... Tudo. Enfim, é o que a gente tem e que rege todo o nosso movimento, né, Adolfo? Qualquer ação que a gente queira fazer é 8666. Saiu dali, tá errado. E aí? Verdade. Isso é uma coisa que tem que se discutir mesmo. Enfim, e esse é um debate que também o Congresso Nacional precisa encarar, né? Na verdade, a 866 não está dando conta. Nunca deu. Ela cria mais dificuldades, né? E quando se cria muitas dificuldades, dá mais espaço para questões estranhas, né? E, ao mesmo tempo, ela foi feita para construir pontes, né? E a questão da subjetividade fica ainda... E nem deu conta para construir pontes. E a questão da subjetividade é algo que precisa ir além desta questão, né? É claro que a gente precisa seguir as leis, mas eu acho que também tem uma oportunidade aí para a gente construir outros marcos legais, regulatórios, a partir das experiências já acumuladas, né? Acho que é uma boa oportunidade. Mandar um abraço aqui para uma outra turma aqui, Renato, senão a turma fica triste aqui com a gente. Quem está aí? Janã está acompanhando a gente, nosso querido Janã, coordenador de fomento. Janã, vamos pensar aí no EAD de compliance, enfim. Nossa Flávia Faria Lima te mandando um abraço também, hein, Saron? Ela que gosta, Flávia aí. Ela que gosta desse setor. E quando fala de compliance, é ela mesma. É ela mesma. A Silmara também, que trabalha aqui com a nossa subsecretária, Areta, e está com a gente o Thiago Gomide, que é colunista do Dia. Opa! Jornal O Dia aqui. O Gomide também é um cara super ligado com cultura, enfim. Escreve Aliás, uma coluna... outro tema importante, viu? Eu conheço o Gomide, cruzei com ele, não sou amigo, mas cruzei com ele algumas vezes. Jornalismo cultural é uma das coisas mais importantes no processo de construção da mediação cultural, no encontro entre o artista e o público. Sem jornalismo cultural, as coisas ficam ainda muito mais precárias para o nosso universo. Gomide é craque. Ele tá mandando uma pergunta aqui para você. A SPM acabou de lançar uma longa pesquisa sobre impactos da Covid-19 na economia criativa. Entre tantos pontos, há um alargamento da desigualdade entre produtores com estrutura e aqueles que não dispõem de tantas condições. Como vamos enfrentar essa desigualdade no universo da cultura? Você chegou a falar um pouco aí, mas, enfim, Gomide faz essa pergunta aqui para você. Cara, na verdade, o que a SPM constata é uma repercussão de todo o sistema, né? Vai haver um alargamento da desigualdade e um aprofundamento da miséria no país, né? E também, naturalmente, no nosso setor. Uma das questões centrais, e, Condre, você que está nessa cadeira, tem um desafio imenso a poder nos ajudar nesta trilha, e a gente tem aqui no Itaú Cultural o Observatório de Política Cultural, um pouco para tentar também se associar ao poder público e outras iniciativas para ajudar nessa trilha. Mas uma das questões centrais é a necessidade da cultura buscar métricas, números e a construção de pesquisas e evidências do quanto investir em cultura, investir em arte significa, em última análise, desenvolver um país, né? Em todas as áreas. Imaginar que cultura e arte, né, e políticas públicas para a cultura pode ser matricial a todas as outras áreas é talvez o mais importante dos pressupostos de um bom gestor cultural. Porque mais cultura mais arte e cultura e mais recursos para arte e cultura significa, em última análise, mais e melhor impacto sobre a saúde, mais e melhor impacto sobre o ensino, mais e melhor impacto, inclusive, sobre segurança pública, né? É claro que
só de partida, se tivesse só o impacto, que é o maior dos impactos, da questão poética, da questão da construção do imaginário, isso já estaria superado, já seria a única coisa necessária para a gente convencer a sociedade por mais recursos. Mas acontece que, com a carência absoluta de recursos, como a gente estava falando há pouco, e com a necessidade de cada vez mais, e a sociedade pede isso, você vê aí na questão do Covid, cada vez mais a gente precisa de pesquisa, cada vez mais a gente precisa de ciência, e cada vez mais a gente precisa de evidências sobre o que a gente faz, métricas sobre o que a gente faz. Verdade. E a melhor métrica não é necessariamente a catraca que gira, o número de pessoas que têm acesso. Há várias métricas sendo construídas pelo mundo afora, e a gente tem esse desafio aqui no Brasil também, da repercussão do que é uma boa atividade cultural, do que é uma boa atividade artística nas outras frentes públicas. Há uma pesquisa americana que constatou que ela fez grupos controlados e colocou obras de artes em algumas UTIs. Em outras UTIs não colocou nada, era só parede branca, né? Nas UTIs, grupos controlados, cientificamente constituída a pesquisa e tal. Nas UTIs onde tinha obra de arte, o tempo de permanência daquele paciente na UTI era um dia a menos do que nas UTIs que não tinham nada, que era só parede branca. Se você quantificar isso, além da questão humanitária, né? Além da questão do paciente, mas se você quantificar isso, o que significa um dia de UTI? Qual é o custo para o SUS? Qual é o custo para o sistema privado? Qual é o custo para o indivíduo de um dia de UTI a menos? E ver o que significa um quadro na parede, né? O tempo que ele vai permanecer lá, o investimento já certamente amortizado, e mais do que isso, a possibilidade de encontrar uma poética ali naquela parede. Só isso, já falaria assim, o secretário da Saúde, dá um pouquinho de dinheiro lá para o Adolfo Konder, porque a gente vai ter um impacto sobre a questão da saúde. O Projeto Guri aqui em São Paulo, para falar de uma outra área do ensino, fez uma pesquisa também, grupos controlados. O Projeto Guri em São Paulo é aquele projeto que leva orquestra para as periferias, não só da capital, mas do país de São Paulo. São mais de 80 mil crianças atendidas hoje, pelo menos só na São Paulo e Grande São Paulo. Posso estar com o número errado, mas é um número bem expressivo. Também fizeram pesquisas. E a criança que participa do Guri, a criança que aprende o instrumento, que tem lá um período semanal de dedicação, a qualidade de ensino dessa criança, a qualidade de participação dessa criança no ensino é muito superior daquela criança que não está no Guri. Veja, mais uma vez, o impacto da cultura na questão do ensino. Na segurança pública, a mesma coisa. Entre uma tribo do teatro, entre uma tribo das artes visuais, uma tribo da música, né? O seu prefeito é cantor, né? Uma tribo da música e uma tribo do tráfico. Se a gente puder oferecer essas outras tribos, né? O ganho social é incontestável, né? Então, a gente precisa, para responder o nosso jornalista, provar com dados, pesquisas, evidências, que mais recursos para a cultura, mais recursos para a arte, significa, em médio prazo, menos necessidade de recursos para a saúde, para a segurança pública, para o ensino, né? Aumentando a qualidade de vida das pessoas e melhorando o desenvolvimento desse país. Então, mas para isso a gente tem que provar, para você poder chegar lá no secretário do Planejamento da Fazenda e falar, olha, aqui, esses são os meus dados, essas são as minhas evidências. Como a gente, diferente da educação, conseguiu fazer isso com maestria ao longo dos últimos 30, 40 anos, como a gente não tem ainda informações, dados cruzados, papers publicados, pesquisadores produzindo textos e informações, a gente sempre fica ali na raspa do tacho, né? E sempre vai ficar tentando outros enfrentamentos para conseguir um pouco mais de recurso para o front e para o backstage, né? É fundamental o que você falou, Saron. Aqui a gente, enfim, a cidade do Rio tem
talvez uma das leis de incentivo, uma das maiores do Brasil, né? A gente investe 1% da arrecadação de ISS do município. Esse ano está chegando a 50 e poucos milhões. E é um desafio enorme a gente gerar essas métricas, em especial, né, e buscar métricas, em especial nesse momento de pandemia, onde, enfim, grande parte dos recursos acabam tendo que ir para a saúde, e a gente precisa, obviamente, ter dados, como você bem falou, para mostrar lá para a secretária de Fazenda, aqui no caso do Rio de Janeiro, olha, qual é a importância, do que isso aqui retorna para os cofres, do que isso aqui pode gerar de economia para a saúde, para a educação, quer dizer, o que gera de emprego e renda, né? Quer dizer, quantos aqui, esse ano são mais de 230 projetos que estão incentivados pela lei do ISS. A nossa lei, enfim, é uma lei de uma transparência enorme, que tem um edital muito organizado, tanto o edital para os produtores quanto para os incentivadores. E nesse momento a gente carece realmente de ter métricas mais claras para demonstrar, obviamente, a importância da cultura como política pública, né? Então, esse tem sido um pouco do nosso desafio aqui. Tem a turma aqui Conta com a gente aí, viu? Mandando um abraço. Pô, precisamos. O que você tiver de número para a gente é muito importante. Mandando aqui um abraço para o Alexandre Valadão, que é o nosso coordenador lá do Museu Histórico da cidade. É um museu que quero te convidar em breve, quando acabar a pandemia. A gente vai estar reinaugurando o Museu Histórico, que é um equipamento que fica quero ir levar meu filho. No parque da cidade, muito bonito, com um acervo lindíssimo. A Maria Fortes, o Jorge Luiz, nosso querido Sandro Rezende, mandando um abraço. Sandro Rezende. Liderança, hein? Já fez um convite, falou aqui o seguinte, você vê que esse tempo de pandemia ele vai fazer aniversário no sábado, e falou assim, é aniversário virtual, já contratou uma banda, olha como é que as pessoas estão se adaptando nos seus aniversários. Olha, Renata, esse é um amigo em comum, meu e do Saron. Lá de Goiás. Eu vou dizer quanto tempo, rara, né? E aí ele falou assim, estou contratando uma banda e cada um vai entrar no Zoom aí, via Zoom e YouTube. Convite que eu quero entrar nessa festa. Vai poder pedir música, etc., e todo mundo em casa. Então já está fazendo girar a economia da cultura. Exatamente. Nosso querido Pedro Trengrauzi, mandando um abraço também, vai participar de uma live aqui com a gente também, depois para falar desse mundo do esporte. Conhece tudo, viu? Conhece tudo. Conhece tudo, sabe tudo. Desse meio. Outro meio que está sofrendo muito, que é o esporte. E a Cleise Campos, aqui, que teve um papel fundamental aqui no Rio de Janeiro. A Cleise é a nossa representante, meio que uma secretária executiva do nosso Conselho Municipal, e teve agora na aprovação na Câmara de Deputados, ela tocou um papel importantíssimo com os deputados com a bancada do Rio de Janeiro para a aprovação da Lei Emergencial para a Cultura. Fundamental a Lei Emergencial para a Cultura, viu? Queria que você aproveitasse aí com a presença da Cleise e você falasse um pouco do que você acha dessa lei. A gente já está chegando aqui, já são 7h02, já estouramos a nossa hora aqui, mas a turma está animada. Mas queria que você falasse um pouco aí para finalizar da importância da Cara, lei, que você acha. Oi, fala, Renata. Não, eu falei, quando o papo é bom, é isso. Vai rápido, né? Vai rápido. Quando a gente veja Primeiro, registrar que essa lei foi aprovada quase por unanimidade, né? Você vê como quando a cultura se organiza, quando o tema tem a sua legitimidade, o Congresso se mobiliza, né? Só um partido não votou a favor, né? E agora está no Senado, acho que vota amanhã, se não me engano. Amanhã é quinta, né? A última informação. Senado. Adolfo. Fundamental. Amanhã vai para o Senado. Fundamental porque não olha só para os artistas, olha para o backstage, olha para aqueles que fazem com que a arte e a cultura aconteça, olha para os equipamentos culturais também. Tem lá uma parte de recurso dedicado aos equipamentos culturais, mas eu acho que o mais importante é que esta lei dá fôlego para a produção independente, que é a que mais está abatida nesse momento, fruto da dinâmica
da pandemia, do colapso econômico que nós estamos vivendo, né? Desse quase colapso econômico que nós estamos vivendo. E, então, é uma lei que cuida do sistema como um todo, dentro do contexto, naturalmente, dentro do possível. O recurso no seu montante é muito expressivo, pensando no universo cultural, né? Embora ainda nós vamos ter dificuldade, porque não adianta, a situação é tão dramática, por mais que você tenha recursos, você nunca vai conseguir dar conta do todo. Mas é uma lei que fundamentalmente veio ao encontro do produtor independente, algo fundamental para que a gente atravesse a pandemia e possa ter uma nova primavera. Né? Verdade. Gente, Saron, queria te agradecer do fundo do coração. Delícia bater esse papo com você, né, Adolfo? Importante. Beleza. Tão bom a gente poder trocar essas ideias, né, opiniões, sugestões. Espero revê-lo em breve, quem sabe, né? Também, vamos juntos aí. Quando passar esse período de suspensão social, vamos juntos fazer mais coisas. E parabéns aí pelo diálogo com a classe, pela conversa com os equipamentos culturais, inclusive os municipais, né? Também tive com você lá no Museu de Arte do Rio de Janeiro, um equipamento essencial, importantíssimo, deu outra cara para o Rio, e te encontrei lá num momento importante, simbólico, né? De resgate do Museu de Arte do Rio de Janeiro, e mesmo toda a articulação aí para também superar a questão do que eu acompanhei bastante lá com o nosso querido Piquet, superar a questão do Museu da Manhã, tenho acompanhado aí a sua firme atuação, mesmo em momentos tão difíceis, né, Adolfo? Não está fácil, né? A escassez é muito maior, a necessidade de drenar recursos para outros lugares, principalmente de saúde, é muito maior, e a nossa classe precisa ainda de mais apoio, né? A gente tenta fazer o máximo. Naturalmente, nós não somos o poder público aqui em Itaú Cultural, a gente tem espírito público, mas não somos poder público, né? Mas uma das saídas sempre é a boa parceria, assim como a gente tem com o MAN, com o Museu de Artes do Rio, ou com a SB, ou com a Redes da Maré e tantos outros importantes equipamentos aí no Rio de Janeiro, iniciativas do Rio de Janeiro. Feliz em estar aqui com você, Renata, e meu querido amigo de quase 30 anos de luta e de jornada. Eu digo que a gente não mudou a cara, conheceu na maternidade, pô. Foi na maternidade, Saron. A gente era vizinho de berço. É verdade. Obrigado, Saron. Obrigado por você ter aceito aqui essa nossa conversa. O Diego está aqui, nosso Diego, diretor da Cidade das Artes, mandando um abraço. Mandar um abraço para a mãe dele, que está acompanhando ele, que faz aniversário hoje. Ele fala assim, olha, fala aí da minha mãe, porque eu estou voltando para casa daqui a pouco, senão ela... Verdade. Ainda vamos fazer coisas juntas lá para a Cidade das Artes. Não sei viver sem o Diego, mas... Que maravilha. Gente, um abraço grande. Cuidem-se. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por tudo que vocês têm feito pela cultura, pelo Itaú Cultural, que tem ajudado aqui a cidade do Rio de Janeiro na cultura. Opa. Forte abraço aí. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.